Olá, aqui é a Helga. Hoje são 10 de outubro de 2019 e eu trago aqui mais um artigo do Church Militant. Intitula-se Informe do Sínodo da Amazônia à Mãe Terra. O que está se desenrolando aqui em Roma é a teologia da libertação pura e simples, que não é nem libertadora, nem qualquer teologia substantiva. A chamada face amazônica que os organizadores do sínodo desejam apresentar é, na verdade, pouco mais que uma máscara para encobrir a teologia da libertação. Esse sistema foi condenado pelo Papa João Paulo II, não apenas por escrito e proclamações, mas também de maneira dramática, visível nas câmeras. Ele passa a explicar o que foi isso. Um padre nicaragüense chamado Ernesto Cardenal era um conhecido teólogo da libertação que participou da Revolução Sandinista naquele país na década de 1970. Em 1979, ele se tornou ministro da Cultura do novo regime marxista. Em 1983, o Papa João Paulo II foi para Manágua, capital da Nicarágua, e Ernesto Cardenal fazia parte do Comitê de Acolhimento Oficial do Papa. João Paulo II atacou o teólogo da libertação com as câmeras da imprensa internacional, castigando o padre descarrilhado e ordenando-lhe: você deve resolver seus problemas com a igreja. Não era uma boa foto para o movimento da teologia da libertação. No ano seguinte, 1984, João Paulo II suspendeu Ernesto Cardenal do sacerdócio. E aqui está o pontapé, quando os retoques finais estavam sendo aplicados ao documento de trabalho do Sínodo, o Instrumentum Laboris, o Papa Francisco suspendeu a suspensão do padre Ernesto Cardenal e concedeu com benevolência a absolvição de todas as censuras canônicas. Esse último termo aqui ele colocou entre aspas, né? São palavras do próprio Papa, do documento através do qual ele absolveu, né? Vejam as palavras. Concedeu com benevolência a absolvição de todas as censuras canônicas. A mudança foi compreensivelmente vista por muitos como uma ressurreição pública da teologia da libertação, que na verdade nunca havia realmente morrido, mas apenas foi um pouco escondida durante os pontificados de João Paulo II e de Bento XVI. Então agora, voltando ao centro das atenções aqui em Roma, está o sistema errante, descarrilhado, ele se refere à teologia da libertação, que faz o possível para combinar o marxismo com o catolicismo em uma tentativa declarada de ajudar os pobres. A teologia da libertação na América do Sul tem sido financiada por décadas pelos bispos alemães. Vejam o meu vídeo com a entrevista ao cardeal Burke, onde ele fala exatamente do perigo dos alemães nesse sínodo. Muito esclarecedora a entrevista. Voltando. A teologia da libertação na América do Sul tem sido financiada por décadas pelos bispos alemães, causando grande agitação teológica e preparando o terreno para exatamente uma revolução tal como a que estamos vendo agora. Para obscurecer a questão da teologia da libertação por si só, muito está sendo feito sobre a necessidade de ser a assim chamada igreja que escuta a sabedoria dos povos da floresta que estão tão próximos da Mãe Terra. Isso é um ardil para parecer estar preocupado com os pobres, quando, na verdade, os pobres estão simplesmente sendo utilizados
usados como armas, e ele usa aqui a palavra weaponized. Weapon, em inglês, é arma. Estão sendo usados como armas os povos indígenas da Amazônia. Como essas quase 400 comunidades ou tribos da Amazônia, quase todas se envolvem em alguma forma de adoração à terra ou à natureza, adoração pagã, ou têm raízes profundas que remontam a milhares de anos, os instigadores de Roma e Munique reconheceram isso e o mencionaram 7 vezes no documento de trabalho. A referência aqui a Munique é a Alemanha, né? Então ele está falando aqui de Roma, quer dizer, o Vaticano, e a Alemanha. Porque é uma conjunção entre o Vaticano com os bispos alemães, como denuncia o cardeal Burke neste artigo que eu li em um vídeo denominado Sínodo da Amazônia, entrevista ao cardeal Burke. Por exemplo, a agressão a essa zona vital, referência à Amazônia, da Mãe Terra e seus habitantes ameaça sua subsistência, sua cultura e sua espiritualidade, a dos índios, né? Outra vez, o povo da Amazônia tem direito à saúde e a viver com saúde, aqui entre aspas, o que significa harmonia, aqui entre aspas, com o que a Mãe Terra nos oferece. Além disso, aponta também o documento, é necessário compreender o que o Espírito do Senhor ensinou a esses povos ao longo dos séculos. Fé no Deus Pai, Mãe, Criador, comunhão e harmonia com a terra. A sabedoria das civilizações que remontam a milhares de anos, a relação viva com a natureza e a Mãe Terra. Então comenta Michael Voris. Quase toda vez que o termo Mãe Terra aparece assim, entre aspas. Isso é um reconhecimento da linguagem das comunidades amazônicas, talvez resumida pela irmã Édia Lopes, das Irmãs da Misericórdia. Mãe Terra, diz ela, é uma deusa venerada pelos povos indígenas. Esse é um tipo de linguagem que tem suscitado profundas preocupações. Em uma entrevista recente, nada menos que o cardeal Gerhard Müller disse sobre esse tipo de conversa. Mãe Terra. Mas essa é uma expressão pagã. A terra vem de Deus e nossa mãe na fé é a igreja. A adoração da Mãe Terra, como parecia ser o caso nos jardins do Vaticano na semana passada, é só isso, adoração. A adoração está reservada somente a Deus. Então, surge a pergunta: quem exatamente está sendo adorado ali? Na espiritualidade das religiões milenárias da América Central e do Sul, o nome da Mãe Terra é Pachamama, a deusa da fertilidade. Ela é reverenciada como a deusa que preside o plantio e a colheita, encarna as montanhas e causa os terremotos. Ela é, em resumo, a doadora da vida e a fonte da terra, do sol, da lua e da água. E ela não é apenas uma entidade conceitual, um nome poético para a criação, como os americanos se referem à mãe natureza. Pachamama é vista como um ser pessoal, consciente, e sacrifícios são feitos a ela. É verdade que diferentes religiões, e existem muitas naquela região, veem a Mãe Terra com diferentes entendimentos, mas essa espiritualidade de Pachamama tem raízes profundíssimas na floresta da Amazônia e mais além. É por isso que talvez o termo Mãe Terra seja amplamente apresentado, entre aspas, no documento de trabalho do Vaticano. Há muita sobreposição em alguns rituais da igreja e da adoração de Pachamama. E ele dá os exemplos: aspersão de água, festivais de domingo, primeira sexta-feira do mês, queima de incenso.
Em alguns desses grupos, em dias especiais de festa, a comida é reservada para Pachamama, para ela consumir. A Mãe Terra não é somente um conceito, e isso é de grande preocupação para os católicos fiéis. Ela é um ser real, tão real de fato, que a tradução do seu nome encontrou um lar no documento de trabalho deste sínodo da Amazônia. Para aqueles da mídia liberal católica apologista, que gostariam de dar mais cobertura a essa insanidade e fingir que isso não é um problema, que a Mãe Terra é apenas um substituto local para Nossa Mãe abençoada, 2 palavras: pare de mentir. Pachamama é uma deusa do povo da floresta. Não pode haver síntese entre ela e o Deus Todo-Poderoso. E assim acaba Michael Voris, que é este aqui, o seu artigo sobre esse elemento tão estrambótico ao qual nós agora temos que venerar, segundo a Igreja Católica, a Mãe Terra, a Pachamama. Vou terminando por aqui. Obrigada por escutar e até a próxima.